Então, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindo, Ricardo, do município de Lisboa. Antes de começarmos, eu peço autorização para fazer a gravação desta nossa conversa. Trata-se de uma atividade que está no âmbito do projeto Inova Juntos, que é financiado pela União Europeia, e desse ponto de vista a gravação também serve como evidência, como processo de transparência e para memória futura dentro da própria equipa, até para elementos que não estão hoje a assistir aqui em direto, poderem depois ver mais tarde. Em nome da organização, quero agradecer a candidatura do município de Lisboa a este processo de cooperação e eu passo, entretanto, a palavra à Isabela, em representação da CNM, que é a entidade que faz a coordenação deste projeto, e vamos nos apresentar e depois vamos pedir ao Ricardo também para fazer o mesmo. Isabela. Muito obrigada, Nelson. Boa tarde. É prazer conhecer o Ricardo. Eu sou Isabela Santos e eu trabalho aqui na equipe do projeto Inova Juntos, que está sendo hospedada na Confederação Nacional de Municípios do Brasil. O coordenador do projeto, Maurício Zanin, não pôde participar hoje, mas ele vai acompanhar essa entrevista posteriormente. De qualquer forma, eu já estendo aqui os votos de boa sorte nesse processo e das nossas expectativas também em poder ter nessa cooperação entre os nossos municípios e instituições portuguesas, também em nome do nosso presidente Vladimir Aroldi. Atualmente eu trabalho como especialista de inovação no projeto, e a equipe aqui o restante da equipe também está presente, elas vão se apresentar posteriormente. Só para te explicar um pouquinho, então nós somos a entidade de representação de municípios do Brasil, e agora a gente também está realizando um processo de seleção dos municípios brasileiros que vão fazer parte dessa primeira fase. Então, o processo português, a gente está acompanhando agora as entrevistas, mas as nossas entrevistas começam na próxima semana, e um pouco diferente do processo daí, a gente vai selecionar apenas 4 municípios agora, nessa primeira fase, e a gente recebeu mais de 50 candidaturas, então vai ser um processo um pouquinho mais extenso, e aí esse acompanhamento das entrevistas de Portugal nos é muito interessante para, né, já irmos identificando as expectativas e um pouco do que a gente pode já identificar dessa troca de experiências e de conhecimentos entre os municípios brasileiros e os portugueses. Muito obrigada, prazer te conhecer. É muito bom a gente ter esse momento de conversa e saber um pouco mais aí da experiência de Lisboa. Eu passo a palavra agora para o restante da equipe se apresentar também. Olá, boa tarde a todos. Prazer em conhecê-lo, Ricardo. Meu nome é Raeli. Peraí, tá dando microfone. Pronto? Marvel, está com o microfone aberto? Aí, acho que agora vai. Desculpa, gente, problemas técnicos. Enfim, meu nome é Raeli, eu trabalho aqui na Confederação Nacional de Municípios, trabalho como assistente técnica aqui no projeto Inova Juntos, juntamente com a Isabela e a Lorena. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ricardo. Prazer em conhecer. Eu sou a Lorena, trabalho como assessora aqui na Confederação Nacional de Municípios, no projeto Inova Juntos, junto com a Raelise e com a Isabel. Olá, sou Giovanni Allegretti, viva Ricardo, e sou parte do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que é também um dos 2 parceiros portugueses desse projeto. Marvelis, creio que também vai fazer a apresentação. Não? Ela está com problema de microfone. Tá bom. Então, eu apresento-me, Nelson Dias, da oficina e também da parceria do projeto a partir de Portugal. Ricardo, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez, e agora passo a palavra e pedindo-te 2 coisas, digamos, uma apresentação, também sintética, pessoal, e depois uma apresentação também nada formal, sintética, sobre aquela que é a vossa proposta relativamente à cooperação no âmbito do projeto. Ora então,
Antes de mais apresentar-me, portanto, sou Ricardo Pita, sou chefe de divisão da Divisão de Participação aqui da Câmara Municipal de Lisboa. Estou na Câmara de Lisboa já há 18 anos, desde 2003. Tive na Câmara Municipal de Almada durante um ano e meio, enquanto chefe de divisão da parte de comunicação e de informação. Regressei há 6 meses à Câmara de Lisboa e estou há 4 meses aqui na divisão de participação. Desde já agradecer a todos o convite que foi lançado, agradecer ao Nelson, obviamente, em nome da Rede de Autarquias Participativas, a proposta que nos foi endereçada, a qual, obviamente, é para nós extremamente aliciante e bastante enriquecedora podermos partilhar experiências com vários parceiros de todo o mundo, obviamente. Portanto, agradecer em nome da equipa de projeto à Isabela, à Lorena e à Elise, obviamente, porque sem vocês, obviamente, não seria possível desenvolver este projeto que vocês estão a fazê-lo e, portanto, agradecer à Confederação de Municípios Brasileiros a proposta que está aqui em cima da mesa. Agradecer também acho que me esqueci da Marvelis, mas pronto, agradecer também no mesmo nome. E ao Giovanni, dizer-lhe que é um prazer conhecê-lo agora pessoalmente, uma vez que é um nome bastante conhecido aqui no mundo da participação em Portugal, portanto, com um elevado currículo e de experiência de partilha aqui nesta área. Dizer inclusivamente que ainda ontem falámos no nome do Giovanni, estivemos reunidos aqui com o Luca, um estudante universitário inglês que pediu-nos aqui umas reuniões para desenvolver a sua tese de mestrado que está a fazer no âmbito do processo participativo, e neste caso do Orçamento Participativo de Lisboa, num caso mais concreto com um dos projetos de larga escala que nós tivemos, que foi o Caracol da Penha. Portanto, Giovanni, obrigado também por promover aqui a participação em Lisboa. E não se ouve, Giovanni. Este tema dos projetos que de alguma forma saem fora dos patamares iniciais, ele estava muito interessado nessa ideia de saber como é que o processo de participativo às vezes impacta em coisas que estão fora dos limites do processo que tem impactado ele. Então, achei interessante valorizar este processo. Obrigado. Obrigado nós é que temos que agradecer sempre que podemos. Obviamente estamos a falar de processos participativos de larga escala, e o caso do Caracol da Penha, obviamente, foi um caso de sucesso. Estamos a falar de um projeto do Orçamento Participativo de Lisboa. O OP Lisboa ainda não tem o tamanho e a dimensão, por exemplo, de Porto Alegre, obviamente. Estamos ainda muito embrionários nesse aspecto, mas já vamos para a 12ª edição. Portanto, estamos a falar de um orçamento participativo já com algumas raízes em Portugal. O caso do projeto do Caracol da Penha foi um caso único. Nós dissemos ontem, estamos a falar de um projeto que teve mais de 9.000 votos na fase de votação. Foi um projeto que teve acoplado um grande trabalho de divulgação, de comunicação e uma rede comunitária muito grande em torno de um só projeto. Portanto, estamos a falar de uma área da cidade que foi proposta para replaneamento e, portanto, foi reconfigurado um espaço que era dado a estacionamento, foi transformado numa área verde agora com um jardim que está em fase de conclusão, e que envolveu não só uma larga comunidade em torno da sustentabilidade ambiental, mas também da localização em si, onde o jardim se vai inserir. Foi um dos processos, um dos momentos mais participativos que tivemos dentro do âmbito do Orçamento Participativo de Lisboa. Este orçamento participativo já vem desde 2008 e é uma das nossas práticas que incluímos inclusivamente aqui na candidatura. E eu
se vocês não se importassem, eu iria partilhar aqui um pouco a apresentação daquilo que preparámos aqui em Lisboa para esta reunião, só para dar a conhecer o que é que seriam os nossos objetivos nesta candidatura a este programa. Portanto, eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Posso compartilhar, Nelson? Sim, sim, com certeza. Boa. Ora, Eu penso que tens autorização, não é? deixa-me ver. Está-me aqui a acusar que não. Não? Verifica Deixa só ver. se for possível. Vou... Ok. Acho que agora já deve dar. Sim, exatamente. Ok. Boa. Obrigado. Ok. Portanto, conseguem ver assim? Sim, conseguimos. Obrigado. Boa, boa. Portanto, estamos então aqui a trabalhar políticas de inclusão e de integração dos cidadãos na governação da cidade. Pretende-se, obviamente, contribuir para a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável e também da nova agenda urbana das Nações Unidas. Nós pretendemos, obviamente, incluir aqui algumas das nossas políticas e principalmente aquelas que neste momento fazem parte da estratégia governativa da cidade de Lisboa, nomeadamente, e vou aqui enunciar apenas algumas, nós assinamos o Pacto de Autarcas para o Clima e para a Energia, temos um plano de ação climática neste momento que está em vigor com um programa até 2030, fomos Capital Verde Europeia o ano passado, em 2020, este ano somos Capital Europeia do Desporto, portanto há aqui uma série de ações de governação e de temáticas que estão neste momento a fazer parte da estratégia de governação e que a divisão de participação tende a implementar práticas e promover essas práticas e essas políticas de planeamento e de desenvolvimento em função do que é a nossa cidade de Lisboa e os cidadãos que nela habitam. Em termos de clusters, nós optamos na proposta que fizemos como principal cluster a questão dos espaços inclusivos e de inovação cultural e social, uma vez que se pretende fomentar com o trabalho da divisão de participação dentro do enquadramento do nosso departamento de relação com o município e da participação. E aqui só dar nota, nós temos a divisão de participação, está integrada dentro de um departamento macro, departamento esse que engloba a relação com o município, na área mais do atendimento, portanto é a face visível do atendimento ao cidadão, e, por outro lado, a área da participação. São as duas grandes áreas que englobam dentro deste departamento. Depois, também, dentro deste cluster ainda, fomentar as práticas de inclusão alicerçadas na cultura e nas identidades locais, que verificamos, e essa diversidade em Lisboa, uma cidade muito cosmopolita, são extremamente importantes, também pelos processos de cultura comunitária que valorizam as diferentes identidades locais, que era aquilo que eu estava efetivamente agora a apresentar. Depois, como cluster secundário, colocámos as cidades verdes e a mudança climática precisamente por isso, porque a estratégia de governação mais recente leva-nos a que Lisboa faça parte de uma série de autarquias a nível europeu que assinaram o Pacto de Autarcas, o Pacto de Paris, onde foi assumido a assunção de práticas e atitudes comportamentais na área da sustentabilidade, do combate às alterações climáticas e na recuperação ao nível da classe energética. A criação de cidades para as pessoas é, obviamente, o princípio que está subjacente a esta área temática. Aqui, ao nível das práticas que apresentámos, obviamente, os compromissos de Lisboa para com o ambiente, o clima e a energia. Estamos a falar de compromissos tanto a nível interno como a nível externo. Estamos a falar de um trabalho que a Câmara de Lisboa está a desenvolver no âmbito da ação climática, em comprometer todas as suas práticas internamente e comprometer atores externos que na governação connosco tendem a apresentar práticas e medidas de implementação no âmbito da sustentabilidade ambiental e no combate às alterações climáticas. Em segundo lugar, apresentamos a prática do processo participativo do Martim Muniz, em que vou passar a explicar posteriormente
Estamos a falar de um processo extremamente inovador que foi iniciado o ano passado e que ainda decorre neste momento. A Praça do Martim Moniz, estamos a falar de uma área da cidade, é uma praça que Lisboa tem, que vai ser reconfigurada, vai ser alvo de requalificação e que neste momento está a passar por um processo de participação pública dos cidadãos e depois a prática do orçamento participativo, tive a oportunidade já de abordar há pouco, quando falámos na questão do projeto do Caracol da Penha. Relativamente às práticas selecionadas para a candidatura, portanto, temos então, ao nível dos compromissos, conforme disse, nós temos 2 compromissos, quer sejam a nível interno e a nível externo. Temos neste momento a nível interno mais de 20 unidades orgânicas de primeira linha, ou seja, as direções municipais, todas da Câmara Municipal de Lisboa, estão envolvidas neste compromisso interno. Inclui dirigentes de topo, inclui os respectivos trabalhadores das unidades orgânicas, todos incluídos num único objetivo, e aqui os trabalhadores e as pessoas que estão interligadas dentro deste projeto dos compromissos verdes foram designadas de embaixadores, ou seja, nós designamos que todos os elementos que vão integrar dentro desta equipa todo o trabalho de apresentar medidas e comportamentos do âmbito da sustentabilidade ambiental e do combate às alterações climáticas, todos os colegas ficaram definidos como embaixadores. Neste momento temos 31 embaixadores já definidos, das várias unidades orgânicas de primeira linha, conforme falei, e temos já assumidos numa plataforma digital neste momento já são mais de 140 compromissos que apresentam medidas e indicadores a curto, médio e a longo prazo. A nível externo, também temos o compromisso com cerca de 250 empresas do setor privado que assumiram também com Lisboa estes compromissos de implementar medidas de atuação, sejam elas de curto, médio e a longo prazo, e falamos de medidas até 2030, que é o objetivo que Lisboa assumiu no Pacto de Autarcas que eu falei. Todo este alinhamento organizacional é extremamente inovador e é para nós, efetivamente, uma satisfação quando vemos um município tão grande como a nossa capital ter no seu interior uma atuação tão coordenada e tão estratégica que dê resposta a uma necessidade que temos em mãos, que é combater, obviamente, este desafio que nos está a surgir, da questão das alterações climáticas. Ao nível do processo participativo do Martim Moniz, só uma breve descrição, só dizer que foi o primeiro grande processo participativo aqui do município de Lisboa, não enquadrado dentro do orçamento participativo, portanto, a área de participação surge em 2008 na Câmara de Lisboa através de uma divisão que foi criada para a inovação organizacional e para a participação. Ao longo de vários anos foi posta em prática o orçamento participativo como sendo a maior prática utilizada como instrumento de participação pública na cidade de Lisboa. Todavia, começou a partir de 2018, quando a divisão se torna divisão de participação e integra um departamento como a relação com o município e a participação, foi aí que se começou a ver a participação como uma área mais alargada e mais abrangente que não apenas o orçamento participativo. O primeiro processo de larga escala que foi posto em prática foi este, do Martim Moniz, onde foi dada aos cidadãos a possibilidade de apresentarem aquilo que são as suas ideias e as suas expectativas para a requalificação de uma praça de larga dimensão da nossa cidade. Estamos a falar de uma área central, faz parte do centro histórico, tem sofrido alguma degradação da utilização do espaço público e da sua própria utilização nos últimos anos, e, portanto, a necessidade de requalificação e de reconfiguração da praça levou a que a Câmara Municipal de Lisboa tivesse colocado à consideração dos cidadãos uma metodologia de auscultação pública para perceber quais eram as expectativas dos cidadãos. Foram aplicadas 2 metodologias, aplicámos questionários online e presenciais. Aqui, quando dizemos presenciais, em função da pandemia, não foi possível fazer muitos contactos presenciais. As pessoas tendem a afastar-se, obviamente, neste momento
dos contactos presenciais e, portanto, a grande parte do processo, quase 100%, foi desenvolvido totalmente online. Tivemos mais de 1000 cidadãos a responder ao inquérito, ao questionário que foi apresentado através da plataforma digital. Tivemos também a realização de sessões de discussão em focus group com mais de 50 cidadãos em várias sessões. Isto resultou num processo de auscultação pública com um vasto leque de resultados que neste momento estão a ser analisados, estão a ser interpretados e que vão ser alvo de apresentação pública muito provavelmente no mês que vem, depois de, obviamente, serem apresentados internamente aqui na Câmara e à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que é a Junta de Freguesia onde se enquadra a área do Martim Moniz. Ricardo, desculpa Sim. só interromper para fazer uma referência. Portanto, a Praça do Martim Moniz, para as nossas colegas do Brasil, a Praça do Martim Moniz é uma das praças mais emblemáticas da cidade de Lisboa, fica no coração da cidade, na Baixa, e, enfim, o Martim Moniz é uma lenda, digamos, da história de Portugal. Terá sido um cavaleiro que lutou durante o cerco da cidade de Lisboa contra os mouros e, enfim, ao lado das forças cristãs, e terá utilizado o próprio corpo para impedir o fecho de uma das portas do castelo e permitiu por essa via a entrada das forças cristãs e a tomada da cidade contra os invasores na altura. Portanto, é uma das praças mais emblemáticas da cidade, bem na Baixa. Exatamente. Obrigado, Nelson, por esse enquadramento. Efetivamente, o nome de Martim Moniz é um nome que tem a sua história, tem o seu enquadramento na história portuguesa, tem elevada notoriedade naquilo que é a história de Portugal. Deu nome à praça precisamente pela preponderância que teve na história da cidade de Lisboa, obviamente, relativamente ao que o Nelson acabou de dizer. Fizemos questão de colocar à disposição dos cidadãos, inclusivamente na própria praça e na plataforma online que disponibilizamos, uma exposição daquilo que foram as várias fases da Praça do Martim Moniz, desde a sua criação, desde a existência de uma vila, porque a Praça do Martim Moniz foi em tempos uma vila histórica com famílias lá a residir, e só depois é que foi passada a tornar-se uma praça central e foi aberta a área central da Praça do Martim Moniz. Portanto, as várias fases foram demonstradas através de uma exposição coordenada pela área da participação, mas com os contributos da Divisão de Espaço Público e da área da Cultura. Portanto, tivemos os dois contributos. Foi aqui um momento muito importante para os cidadãos da cidade, até porque há uma vontade enorme de ter a Praça do Martim Moniz como uma área central do município para reunir famílias, reunir os mais novos, reunir as pessoas de maior idade e criar aqui efetivamente uma área onde as famílias possam conviver e possam possam dirigir-se para permanecer mais no local e não ser só uma praça de passagem, como neste momento é vista a Praça do Martim Moniz. Portanto, este foi provavelmente o grande ponto de partida daquilo que daquilo que é a visão de uma governação, chamemos-lhe assim, de uma governação mais participada, de uma participação cívica que se pretende para a cidade e da partilha daquilo que é o poder da decisão e de se perceber o que é que se pode fazer para melhorar a cidade de Lisboa para a utilização dos seus cidadãos. Depois, a terceira prática é o Orçamento Participativo de Lisboa. Fazer aqui um pequeno enquadramento. Portanto, Lisboa foi a primeira capital europeia a implementar um OP vinculativo, portanto, um orçamento participativo vinculativo, em que se vincula à imagem do que ocorre noutras cidades a nível mundial, vincula-se uma determinada verba do orçamento municipal para a implementação de projetos que advêm de propostas feitas pelos cidadãos. Portanto, a verba que neste momento está destinada é uma verba de 2,5 milhões de euros, é a verba que tem sido nos últimos anos proposta para ser colocada à votação
dos cidadãos. Nós, neste momento, já vamos na 12ª edição, é que vai arrancar agora no próximo mês de março. Durante um período de tempo é permitido aos cidadãos apresentarem as suas propostas. Este ano numa lógica mais, não territorial, mas sim numa lógica mais temática, e, portanto, vamos ter projetos temáticos na área da sustentabilidade ambiental também, no combate às alterações climáticas e na promoção da atividade física e do desporto, uma vez que Lisboa, então, conforme disse, capital europeia do desporto em 2021. A ideia é, ao mesmo tempo, tentarmos passar esta mensagem que tendemos a ter e a aumentar o nível de preocupação e de sustentabilidade ambiental, o cuidado com o meio ambiente e a defesa do planeta enquanto combate às alterações climáticas, que é um tema que está, obviamente, em cima da mesa e está e neste momento na grande opinião pública. Portanto, tendemos também, ao mesmo tempo, sensibilizar os cidadãos não só para as práticas enunciadas, mas também cultivar uma participação cívica junto dos mais novos. E, portanto, neste Orçamento Participativo de 2021, temos aqui o público mais jovem e mais afastado da participação cívica. Tendemos a sensibilizar para esta área mais educacional, no sentido de os fazer chegar à participação aqui na vida da cidade. Temos também já alguns projetos que foram caracterizados com o selo verde. Nós, em 2018, 2019, o último orçamento participativo que fizemos, tivemos já 4 projetos com o selo verde, projetos vocacionados para esta área e temática. Aqui, relativamente às políticas e às práticas da Câmara Municipal de Lisboa, não há muito a acrescentar. Nós escolhemos, obviamente, aqui em particular a relação destas 5 práticas que estão interligadas juntamente com os nossos princípios orientadores e estratégicos de governação: a defesa da igualdade de género, as cidades e as comunidades sustentáveis, a ação climática, a paz, justiça e as instituições eficazes, e as parcerias para a implementação dos objetivos. Dar nota que este objetivo 17 é muito importante para nós, uma vez que, face aos desafios que se apresentam neste momento, a parceria entre o setor público e o setor privado é um desafio que vem para a próxima década, e que foi inclusivamente apresentado no Pacto de Autarcas em Paris, quando foi lançado o desafio às empresas do setor privado e às autarquias locais para desenvolverem projetos conjuntos na área da sustentabilidade ambiental. Portanto, quais são as nossas expectativas? O grande objetivo é partilhar a nossa experiência com a Confederação de Municípios Brasileiros e outros parceiros que estejam neste projeto, obter o conhecimento também da vossa parte, conhecer formas de captar e fidelizar novos públicos e subgrupos, e cooperar com os municípios e entidades públicas. Aqui, relativamente à questão de fidelizar novos públicos e subgrupos, é extremamente importante dar nota, Nelson, de que a candidatura ao Prémio de Boas Práticas que vocês lançaram agora há muito pouco tempo vem ao encontro desta necessidade. Todos nós sentimos, com esta pandemia e com a necessidade de mantermos o contacto à distância e de promover a participação com o devido afastamento físico entre as pessoas, notamos aqui uma grande necessidade de se desenvolverem mecanismos e formas de não excluir subgrupos que estejam subrepresentados, face ao pleonasmo de estarem subrepresentados nestes processos participativos. Sentimos que a necessidade de recorrer única e exclusivamente aos meios digitais faz com que haja aqui algum nível de exclusão de certos determinados grupos da sociedade, que devem ter algum nível de análise e de consideração da nossa parte para conseguirmos trazê-los ao processo. Só aqui
Muito obrigado, Ricardo. Espero não ter sido maçador, mas era basicamente só para poder-vos apresentar aquilo que era a nossa ideia e as nossas expectativas para Não, está ótimo, este trabalho conjunto. Está muito bem organizado e sistematizado, retirou-nos todo o campo a qualquer pergunta, eu acho, inclusive sobre as expectativas. Eu ia-te pedir, Ricardo, se não te importares, poderias enviar essa apresentação por e-mail, eu depois partilho com a equipa, embora esteja gravada, enfim, esta conversa está gravada, mas pode ser útil ficarmos também com essa memória e agradecer naturalmente esta apresentação. Não sei se há alguma colega quer fazer alguma questão ao Ricardo. A apresentação foi feita. Acho que realmente foi bastante esclarecedora. Todas as nossas, né, dúvidas foram respondidas. Até mesmo foi interessante já identificar como vocês se adaptaram aí nessa época de pandemia e como, né, o processo que antes era feito de maneira presencial teve que migrar para o remoto, que é uma coisa que a gente também teve que repensar e reavaliar dentro do projeto. Inclusive em dar condições para os municípios conseguirem fazer esse contato remoto, em ter esse acesso à tecnologia, esse acesso, né, muitas vezes à informação para providenciar isso. A gente até discutiu isso, né, ontem, o nosso coordenador Maurício Zanin até falou um pouco sobre talvez criar um kit de tecnologia para a gente providenciar isso para os municípios que vão fazer parte da cooperação, né, entendendo provavelmente Lisboa não enfrenta esse tipo de problema, mas, né, no Brasil, dependendo ali do município que a gente for selecionar, né, do porte, da região, ele enfrenta, né, a gente ainda tem muito forte esse problema da inclusão digital aqui no país, mas em como que esse acesso à tecnologia consegue dar condições para que muitas vezes esse trabalho consiga chegar onde muitas vezes até mesmo presencialmente a gente não conseguiria. Mas muito interessante. Obrigado, Isabela. Dizer que o município de Lisboa, enfim, como todos sabemos, é a capital do país e é um município com uma estrutura muito significativa em termos políticos e técnicos, tem cerca de 10 mil funcionários, é uma estrutura muito grande, complexa de gerir, seguramente, e o facto de o município de Lisboa ter iniciado uma política mais determinada de promoção da participação dos cidadãos, sobretudo a partir de 2008, por aí, levou mais recentemente a avançar para uma lógica de sistema de participação, que não é tão comum em Portugal, ou seja, é mais comum nós termos municípios, autarquias, que fazem algumas práticas de participação. O caso de Lisboa está, há alguns anos, esta parte a trabalhar na lógica do sistema, que no fundo é uma nuvem, digamos assim, agora utilizamos muito nuvem, não é? Uma nuvem de práticas, tentando que elas tenham uma coerência e uma articulação, permitindo várias formas de participação dos cidadãos. O caso do orçamento participativo é um processo deliberativo e, portanto, as pessoas decidem o dinheiro que é disponibilizado, é dinheiro público. A Praça do Martim Muniz é um processo de consulta, portanto não há decisão pública, mas há um processo de consulta que certamente influenciará a decisão política e outras práticas, como estas que aqui vimos que o Ricardo apresentou na área da sustentabilidade, que tentam compor esta nuvem com vários satélites, digamos assim, várias opções, um leque, digamos assim, que os municípios de Lisboa têm para poder participar. E tem uma outra particularidade que eu creio que nós vamos encontrar pouco em outros municípios, alguns deles, mas Lisboa é de facto o mais expressivo desse ponto de vista, é que Lisboa tem uma população residente e tem uma população flutuante muito significativa. Ou seja, a migração diária de populações que vivem nos municípios vizinhos de Lisboa para a capital é muito significativa. E isso cria pressões no território que também são significativas, quer do ponto de vista da mobilidade, da sustentabilidade, da pressão sobre os equipamentos e, naturalmente, também nas demandas que podem emergir nos processos de participação. Há uma comparação muito que é utilizada, enfim, para evidenciar as diferenças entre quem vive e quem trabalha num território.
Por exemplo, um cidadão que vive em Lisboa ou numa outra cidade pode se preocupar com situações como falta de iluminação no seu bairro, na sua rua, para que tenha um espaço mais seguro à noite, por exemplo. Iluminação pública. Enquanto que uma pessoa que não vive em Lisboa, mas que trabalha, se preocupará mais com estacionamento, porque move-se para a cidade, precisa de estacionar o carro durante o dia e, portanto, o que eu quero dizer com isto é que Lisboa tem uma realidade que é distintiva e que, por esta mobilidade frequente de pessoas que entram e saem todos os dias do território, para além da população que ali reside, e isso cria necessidades diversas e pressões diversas sobre o próprio município. Então eu acho que temos aqui um caso muito interessante que pode de facto ser útil ao processo de cooperação. Eu ia pegar nessas palavras, Nelson, só não querendo ocupar-vos muito com esta sessão, mas só para dar nota que este tema que pegaste, e bem, foi um dos grandes resultados que nós temos da participação no Martim Moniz é exatamente isso. Ou seja, estamos a tentar perceber, na interpretação de resultados que estamos a fazer, se há diferenciação sobre as expectativas, a utilização e o que é que se prevê, quais são os interesses que os cidadãos têm face, por exemplo, neste caso, em concreto, à Praça do Martim Moniz, dependendo se são residentes, se não são residentes, se utilizam a Praça do Martim Moniz e a sua zona envolvente diariamente, semanalmente, mensalmente, se são frequentadores da praça, se é por motivos laborais, se é por motivos de estudo. Portanto, há aqui uma série de fatores que influenciam a opinião dos cidadãos e que se denota pela interpretação de resultados, ainda estamos numa fase embrionária dessa interpretação, mas que se denota efetivamente que há aqui diferença entre quem reside e quais são as expectativas de quem reside e as expectativas daqueles que, não residindo, são considerados como elementos influenciadores e utilizadores do espaço público municipal em Lisboa. Ou seja, conforme disseste bem, nós temos 500 mil de habitantes na cidade de Lisboa, mas temos uma população flutuante que anda na ordem dos 2 milhões de cidadãos. E, portanto, todo este paradigma traz-nos aqui um desafio a nós, obviamente, enquanto município, um desafio enorme de perceber como é que nós podemos construir uma cidade em conjunto com os cidadãos que cá vivem, não defraudando as expectativas daqueles que necessitam de utilizar a cidade como fazendo parte da sua vida mais inclusivamente, mais até do que a sua própria cidade onde residem. Portanto, este desafio é efetivamente muito grande e neste momento está a assumir um grau de preponderância fulcral na gestão da cidade. Eu iria acrescentar, porque na altura em que fizemos a divulgação pública desta convocatória para a apresentação de candidaturas ao processo de cooperação, enfim, fizemos essa divulgação para todos os municípios de Portugal e através de várias redes com as quais trabalhamos, uma delas a rede de autarquias participativas, e depois através de contactos individuais e com algumas autarquias. E em Lisboa eu queria dizer que há também um outro programa muito interessante, que provavelmente, depois, se tudo se puder efetivar, um outro programa muito interessante e distintivo, que é o programa Bairros e Zonas de Intervenção Prioritário, o BIP-ZIP. E esse é um programa que eu acho que é importante também partilhar com a Isabela, com a Raelice, com o resto da equipa, porque é um programa promovido pelo município para os bairros e as zonas consideradas prioritárias do ponto de vista da intervenção pública e, portanto, o município tem vários programas de trabalho e um deles é para esses territórios, um deles é a possibilidade de financiar ações que as organizações sociais, as associações, as coletividades, os grupos informais da cidade podem desenvolver projetos para promover os seus territórios, desenvolver os seus territórios, que são normalmente territórios mais deprimidos e mais sujeitos a processos de exclusão. E é uma prática muito bem sucedida, já foi premiada a nível internacional e neste momento serviu também de inspiração para a criação de um programa do governo que se chama Bairros Saudáveis e que está atualmente na fase de análise das candidaturas. E, portanto, temos em Lisboa também um laboratório de múltiplas experiências e práticas que podem depois ser interessantes
para partilhar. E, portanto, queria também deixar esta nota porque, não estando na equipe, digamos, no serviço que o Ricardo coordena, é também um processo de participação que pode ter algum interesse, seguramente. Bom, da minha parte, não sei, eu não tenho muitas questões mais para dizer, não sei se Giovanni, Isabela ou mesmo o Ricardo também, se querem acrescentar. Não, da nossa parte também não. Muito obrigada, Ricardo, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Não te ouvimos, Alegrete. Foi muito clara, então já pré-respondeu as perguntas. Ótimo, Giovanni. É assim, da minha parte, agradecer-vos a vocês, obviamente também a disponibilidade do tempo de todos e principalmente o desafio que está aqui a ser lançado, porque acho que é extremamente importante nós conseguirmos partilhar as experiências de cada um e utilizá-las do ponto de vista do crescimento daquilo que todos nós podemos fazer em função de termos aqui uma sociedade mais cívica, mais participativa, com maior grau de conhecimento, de envolvência e só obviamente, conseguindo chegar a todo lado, e aqui pegava nas palavras da Isabela, obviamente é um desafio que vocês aí têm no Brasil, conseguir aumentar aquilo que é o processo participativo no vosso país, conseguirem chegar aos sítios de maior exclusão, é efetivamente um desafio que vos apresenta e que, obviamente, tem muito trabalho pela frente, e em que este tipo de parcerias podem, obviamente, ajudar a combater essa exclusão e, desde já, o agradecimento, obviamente, se pudermos fazê-lo, teremos todo o gosto em partilhar convosco as experiências e ajudar nesse crescimento. Portanto, um bem-ajam e obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Obrigada. Boa continuação para a vossa equipa, tudo a correr bem. Desculpa, estava a dizer, Nelson, vou enviar aqui a apresentação, está bem? Para depois partilhares aqui com a Isabela, com o Giovanni e com o resto da equipa, está bem? Pode ser? Combinado. Ótimo, então vá, um abraço a todos, obrigado por tudo, continuem, protejam-se, está bem? Obrigada.